Você sabia que existe uma cidade no Brasil onde passam 12 milhões de pessoas, todos os de que ao mesmo tempo abriga florestas, nascentes de rios e até onças pintadas a poucos quilômetros do centro? E que essa mesma cidade produz sozinha mais riqueza do que países inteiros da América do Sul? Hoje vamos desvendar São Paulo, a metrópole que funciona como o coração econômico do Brasil, batendo sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos entender como uma vila jesuíta perdida no Planalto se transformou na quinta maior área urbana do planeta. Descobrir curiosidades que vão te surpreender e entender por que, quando São Paulo para, o Brasil inteiro sente. Fica comigo até o final, porque tem histórias aqui que você nunca viu em lugar nenhum. Primeiro, vamos alinhar o básico. Quando falamos de São Paulo, estamos falando de duas realidades ao mesmo tempo. Existe o Estado de São Paulo, que é uma das 27 unidades federativas do Brasil, e existe a cidade de São Paulo, capital desse estado. Hoje, nosso foco principal é a cidade, a região metropolitana, mas vamos tocar no estado sempre que necessário, porque os dois estão profundamente conectados. A cidade de São Paulo fica no sudeste brasileiro, a cerca de 70 quilômetros do litoral, numa região de Planalto. Imagine um mapa do Brasil. Ela está ali no meio da parte mais desenvolvida economicamente, equidistante entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte e a região sul. Essa localização não foi acidente, foi estratégia histórica e geográfica. São Paulo não é só grande em território, é grande em influência. Quando você pensa em economia brasileira, cultura urbana, inovação, diversidade, tudo passa por São Paulo de alguma forma. É a locomotiva que puxa os outros vagões, o lugar onde as tendências começam, onde o dinheiro circula mais rápido, onde as oportunidades e os desafios aparecem primeiro. Agora que você já sabe onde estamos e por que isso importa, vamos aos números que provam essa grandeza toda. Prepare-se, porque os números de São Paulo impressionam até quem já conhece. População da cidade. Cerca de 12 milhões de habitantes dentro dos limites municipais. Mas se contarmos a região metropolitana de São Paulo, esse número salta para mais de 22 milhões de pessoas. Para você ter ideia, isso é maior que a população inteira de países como Chile, Portugal ou Romênia. Economia gigante. O PIB da cidade de São Paulo sozinha ultrapassa os 500 bilhões de reais por ano. O estado inteiro responde por aproximadamente 30% de tudo que o Brasil produz. Se São Paulo fosse um país independente, seria a 40ª economia do mundo, à frente de nações como Colômbia e Finlândia. Diversidade cultural extrema. São Paulo é a cidade com maior população italiana fora da Itália, maior população japonesa fora do Japão, uma das maiores comunidades libanesas, bolivianas, coreanas e africanas do continente. São mais de 70 nacionalidades convivendo, criando uma fusão cultural única. Infraestrutura gigantesca. A cidade tem 6 linhas de metrô, 13 linhas de trens metropolitanos, mais de 17 mil quilômetros de ruas e avenidas, 3 aeroportos servindo a região. Todo dia, aproximadamente 4 milhões de viagens são feitas só no transporte público sobre trilhos. Centro financeiro. A Avenida Paulista e a região da Faria Lima concentram as sedes dos maiores bancos, empresas de tecnologia, consultorias e multinacionais do país. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fica aqui. Cultura viva. São Paulo tem mais de 300 cinemas, 280 teatros, 110 museus, milhares de bares, restaurantes de todas as cozinhas do mundo. É a capital cultural da América Latina. Agora compare, enquanto cidades médias brasileiras têm populações de 200, 300 mil habitantes, São Paulo tem 12 milhões. Enquanto alguns estados produzem PIBs de 50, 80 bilhões, São Paulo, cidade sozinha, produz mais de 500 bilhões.
A escala é outra. Mas para entender como tudo isso se formou, precisamos olhar para a geografia que permitiu esse crescimento absurdo. São Paulo está situada num planalto a cerca de 750 metros acima do nível do mar. Imagina uma grande mesa de terra firme, cortada por vales e rios, relativamente próxima do oceano, mas protegida pela Serra do Mar, aquela cordilheira verde que separa o litoral paulista do interior. Esse relevo de planalto foi fundamental. Primeiro porque oferecia clima ameno, sem os extremos de calor do litoral tropical, nem o frio intenso das serras mais altas. Segundo porque era uma área relativamente plana, no meio de um relevo acidentado, perfeita para assentamento e expansão urbana. Terceiro porque estava entre o litoral, onde chegavam os navios, e o interior, onde estavam as fazendas de café e depois a indústria. Os rios invisíveis. São Paulo é cortada por rios. Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Aricanduva. Muitos deles hoje estão canalizados, escondidos debaixo de avenidas, mas eles continuam lá, determinando o formato da cidade, as enchentes, os problemas ambientais. O rio Tietê, que já foi limpo e navegável no passado, hoje corre poluído rumo ao interior, num fluxo contrário ao da maioria dos rios brasileiros que correm em direção ao mar. Clima: subtropical de altitude. Verões quentes e chuvosos, invernos mais secos e frescos, com temperaturas que podem variar de 15 a 35 graus no mesmo ano. As famosas 4 estações num dia acontecem por causa da altitude e da umidade que vem do oceano misturada com massas de ar do continente. Natureza escondida. Parece contraditório, mas dentro dos limites da cidade de São Paulo existem áreas de Mata Atlântica preservada. O Parque Estadual da Cantareira, ao norte, é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Lá dentro vivem onças pintadas, tamanduás, tucanos. A cidade literalmente abraçou a floresta, o que cria um contraste impressionante entre arranha-céus e vegetação nativa. Essa geografia privilegiada permitiu que São Paulo crescesse não só para cima, mas também para todos os lados, engolindo municípios vizinhos, formando a maior conurbação do hemisfério sul. E foi esse crescimento que moldou a economia e a sociedade que vamos ver agora. No dia a dia, São Paulo é uma cidade que não para, literalmente. Há sempre alguém trabalhando, consumindo, produzindo, se movendo. É aquela história. Em São Paulo, quando você acorda, alguém já está trabalhando há horas. Quando você dorme, alguém ainda vai trabalhar a noite toda. Setores econômicos. A economia paulistana é profundamente diversificada. Serviços financeiros, tecnologia da informação, publicidade, consultoria, educação, saúde privada, comércio, gastronomia, entretenimento. A indústria, que um dia foi o carro-chefe, hoje está mais concentrada no interior e no ABC paulista, enquanto a capital virou polo de serviços avançados. Mercado de trabalho. São Paulo concentra as melhores oportunidades de emprego formal do país, mas também concentra a informalidade. Milhões de pessoas trabalham por conta própria, como motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes, prestadores de serviço. O custo de vida é alto, os aluguéis nas regiões centrais também, o que cria uma pressão enorme sobre quem ganha menos. Desigualdade visível. Aqui está um dos maiores contrastes de São Paulo. Você pode ver mansões e favelas a poucos metros de distância, bairros ricos como Jardins, Itaim, Vila Olímpia, convivem espacialmente com comunidades de baixa renda. Essa desigualdade não é exclusividade de São Paulo, mas aqui ela fica especialmente visível por causa da escala. Qualidade de vida paradoxal. São Paulo oferece o melhor e o pior ao mesmo tempo. Tem os melhores hospitais, universidades, restaurantes, museus, mas também tem trânsito pesado, poluição, estresse urbano, violência em determinadas áreas. Morar bem em São Paulo exige dinheiro e planejamento,
Morar mal em São Paulo pode ser muito difícil. Mobilidade urbana. A cidade se move sobre rodas e trilhos. O metrô é eficiente, mas insuficiente para uma cidade desse tamanho. O trânsito pode levar horas. Existe uma cultura de trabalhar longe de casa, atravessar a cidade todos os dias. Muita gente acorda às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho. Isso faz parte da identidade paulistana. Resiliência, correria, movimento constante. Mas como tudo isso começou? Como uma vila pequena virou essa megalópole? Vamos voltar no tempo. E que em 554, fundação. São Paulo foi fundada por padres jesuítas, em especial José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, no dia 25 de janeiro de 1554. Era uma missão religiosa, uma vila pobre e isolada no Planalto. Por quase 300 anos, São Paulo foi irrelevante economicamente. Enquanto Salvador e Rio de Janeiro brilhavam, São Paulo dormia. Século XVIII, ciclo do ouro. São Paulo serviu de ponto de partida para as bandeiras, expedições que entraram pelo Brasil adentro buscando ouro e escravizando indígenas. Isso deu à cidade uma posição estratégica como base de operações, mas ainda não a transformou em metrópole. Final do século XIX. Café e imigração. Aqui começa a virada. O café vira ouro verde. As fazendas do interior paulista enriquecem. A cidade de São Paulo vira o centro logístico e financeiro dessa riqueza. Com a abolição da escravidão em 1888, vem a imigração massiva. Italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses. A população explode. Décadas de 1930, 1950. Industrialização. São Paulo vira polo industrial. Fábricas de tecidos, alimentos, automóveis, metal mecânica se instalam. O ABC paulista nasce como cinturão industrial. Milhões de imigrantes do Nordeste, Minas Gerais e interior chegam em busca de emprego. A cidade cresce de forma desordenada, mas cresce rápido. Décadas de 1960 a 1980. Metropolização. São Paulo se torna metrópole. Arranha-céus dominam o centro. Avenidas são alargadas. O metrô é construído. A cidade se verticaliza, se espalha. Engole municípios vizinhos. Já é a maior cidade do Brasil. Década de 1990-2000. Transição pós-industrial. A indústria começa a sair da capital. Entram serviços, tecnologia, finanças. São Paulo vira Nova York brasileira, centro corporativo e cultural. Violência e caos urbano marcam essa fase, mas também criatividade e inovação. 2010 até hoje. Cidade global. São Paulo hoje está conectada ao mundo. Recebe grandes eventos, atrai investimentos estrangeiros, produz arte, moda, gastronomia de nível internacional. Os problemas persistem, mas a cidade segue se reinventando. E dentro dessa história gigante, o que faz de São Paulo uma cidade tão única culturalmente? São Paulo não tem um folclore tradicional facilmente identificável como o Bumba Meu Boi do Maranhão ou o frevo de Pernambuco. A cultura paulistana é a cultura da mistura, da velocidade, da diversidade. Culinária do mundo. Você consegue comer comida de qualquer país em São Paulo. Sushi autêntico no bairro da Liberdade, pizza napolitana no Bexiga, feijoada em qualquer esquina, tacos mexicanos, hambúrgueres gourmet, comida etíope, peruana, libanesa. A gastronomia é uma torre de Babel deliciosa. Música urbana. São Paulo é berço do rap brasileiro. Racionais MCs, uma das maiores referências do hip-hop nacional, nasceu aqui. Também é palco de todos os gêneros: samba, rock, funk, sertanejo universitário, música eletrônica. Tem casa de show para todos os gostos, todos os dias. Teatro e cinema. A Avenida Paulista, a região da Consolação, o Centro Antigo concentram dezenas de teatros. São Paulo é a Broadway brasileira. O cinema também pulsa forte, com festivas como a Mostra Internacional de Cinema. Esportes gays. Futebol, claro.
Corinthians, Palmeiras, São Paulo FC são gigantes nacionais. Mas a cidade também tem times históricos como Santos, Litoral Paulista e outros clubes menores. O futebol é paixão e identidade, mas também há basquete, vôlei, corrida de rua. A corrida de São Silvestre, todo dia 31 de dezembro, é uma das mais tradicionais do mundo. Símbolos. A Avenida Paulista é o cartão postal moderno. O Edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da cidade. O Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, com sua arquitetura icônica suspensa. A bandeira da cidade tem as cores preto, branco, vermelho e azul, com frases em latim que remetem à fundação jesuíta. Identidade paulistana. O paulistano se vê como trabalhador, resiliente, cosmopolita. Tem orgulho de morar na cidade grande, mas reclama dela todos os dias. É aquela relação de amor e ódio. São Paulo é um caos, mas é o nosso caos. Curiosidade pop. O Minhocão, um elevado gigante que corta a região central, vira parque aos domingos. Milhares de pessoas caminham, andam de bicicleta, fazem piquenique em cima de uma via expressa. Só em São Paulo. Falando em curiosidades, agora vem a parte que você vai querer compartilhar. Maior frota de helicópteros do mundo. São Paulo tem mais helicópteros do que Nova York. Executivos usam helicóptero para fugir do trânsito. Existem mais de 700 helipontos espalhados pela cidade. É surreal, mas é real. 2. Pizza a qualquer hora. São Paulo tem mais de 6.000 pizzarias. Come-se mais pizza aqui do que em muitas cidades italianas. E tem delivery 24 horas. 3. A cidade que não dorme. Existem farmácias, academias, supermercados, padarias abertas 24 horas. Você pode comprar pão às 3 da manhã sem problemas. 4. Metrô no horário. O metrô de São Paulo é um dos mais pontuais do mundo, com índice de precisão acima de 95%, mesmo com milhões de passageiros por dia. 5. Avenida Paulista aos domingos. Todo domingo a avenida mais famosa da cidade fecha para carros e vira um grande parque urbano. Ciclistas, skatistas, famílias, cachorros, artistas de rua tomam conta. 6. Maior parada LGBTQIA+ do mundo. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo reúne milhões de pessoas todos os anos na Avenida Paulista, sendo reconhecida pelo Guinness como a maior do planeta. 7. Edifício Copan. O maior edifício residencial da América Latina fica em São Paulo, com mais de 1.000 apartamentos e uma forma curva inconfundível. Foi projetado por Oscar Niemeyer. 8. Mercadão Municipal. O Mercado Municipal de São Paulo é famoso pelo sanduíche de mortadela gigante com 300 gramas de carne. Virou atração turística gastronômica. Agora, será que tudo que se fala sobre São Paulo é verdade? Vamos separar mito de realidade. Mito: São Paulo é só concreto. De fato, como vimos, a cidade tem áreas imensas de mata preservada. Parques urbanos como Ibirapuera, Vila Lobos, Aclimação. Claro que o concreto domina, mas existe natureza escondida. Mito: paulistano é frio e arrogante. Fato: na verdade, a correria e o ritmo acelerado fazem as pessoas parecerem distantes. Mas São Paulo é acolhedora para quem chega. Afinal, quase todo mundo veio de fora em algum momento da história familiar. Desafio real. Mobilidade urbana. O trânsito de São Paulo é lendário. Engarrafamentos quilométricos, horas perdidas no caminho. Mesmo com investimentos em metrô e corredores de ônibus, a demanda é gigante demais. Esse é um problema crônico que afeta a qualidade de vida e a produtividade. Desafio real: moradia. O déficit habitacional é enorme. Milhares de pessoas vivem em ocupações irregulares, favelas, cortiços. O preço dos imóveis nas áreas centrais subiu muito nos últimos anos, empurrando a população de baixa renda para a periferia distante.
Desafio real: meio ambiente. A poluição do ar, dos rios, a impermeabilização do solo que causa enchentes. São Paulo precisa equilibrar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. Existem avanços, como programas de despoluição de rios e criação de parques lineares, mas o caminho é longo. Atualidade recente. São Paulo tem liderado discussões nacionais sobre mobilidade elétrica, instalação de ciclovias, revitalização do centro histórico. A cidade também foi palco de debates importantes sobre desigualdade e inclusão social, especialmente após a pandemia de Covid-19, que escancarou diferenças. Oportunidade. A cidade está investindo em inovação, startups, economia criativa. São Paulo quer ser a capital da tecnologia da América Latina. Já existem hubs de inovação, incubadoras, eventos gigantes como a Campus Party. São Paulo é contraditória. É rica e pobre, bonita e feia, caótica e organizada, tudo ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que a torna fascinante. Então, voltando lá no começo, São Paulo é mesmo o motor do Brasil que nunca dorme? Sim. Vimos que a cidade concentra economia, cultura, diversidade, inovação, que cresceu de uma vila irrelevante para a quinta maior área urbana do planeta, que enfrenta desafios gigantes, mas continua se reinventando, atraindo gente do Brasil inteiro e do mundo. Imagine São Paulo como um organismo vivo, pulsante, em constante movimento. 12 milhões de corações batendo ao mesmo tempo. 12 milhões de histórias, sonhos, lutas, tudo isso acontecendo agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa metrópole gigante, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder os próximos. E me conta aqui nos comentários, você já conheceu São Paulo? Se sim, qual foi sua impressão? Se não, ficou com vontade de conhecer? E já que falamos de São Paulo, qual cidade ou estado brasileiro você quer ver explicado aqui no canal? Rio de Janeiro? Amazônia? Nordeste? Sul? Deixa sua sugestão porque a gente vai continuar desbravando o Brasil. Até o próximo vídeo. E lembra, São Paulo nunca para. E a gente também não.